Bom dia, boa tarde ou boa noite. De antemão, gostaria de agradecer a cada um de vocês que se inscreveram e tomaram a iniciativa de apoiar o canal Outsider. Gostaria de destacar dois termos que nós vamos falar neste vídeo. São as palavras Evangelion e Eclesia. No vídeo, usei o termo Eclésia, que também é utilizado, e Evangelion, que também é utilizado. O Evangelion era anunciado pelo arauto, que depois da conquista do exército ia ao povo anunciar, e a reunião do povo chamava-se Eclesia ou Eclésia. Então o arauto ia anunciar as boas notícias de que o exército havia vencido a guerra. Claro, ele primeiro anunciava ao rei. Bom, o arauto hoje é aquele que anuncia as boas novas de Cristo, do reino de Deus, as boas novas de Jesus. Então eu espero que você goste desse conteúdo. Críticas são bem-vindas para o nosso crescimento e contribuição para fazermos mais conteúdos e melhores, claro. Eu estava meditando hoje, a gente estava meditando em casa, e o que acontece? O Império Romano o Império Romano existiu e governou o mundo, segundo alguns historiadores. A extensão era mais ou menos da Inglaterra até a Índia. Então, antes da invasão dos bárbaros, o Império Romano dominou o mundo. E para os romanos existiam as divindades, Átis, Mitra. E esse povo sabia da existência de um Senhor absoluto, de um Deus. E eles também tinham um mediador, que mediava os conflitos e perdoava os pecados, atendia ao homem e levava adiante a Deus, Mitra ou Ati. Então o Império Romano, os romanos, eles já tinham noção de uma religião, de um Deus, do mediador que estava à direita de Deus. E com a vinda do Rabino, que mudou a história da humanidade, aquele Rabino que todos conhecem pelo nome de Jesus, e agora algumas pessoas estão mudando o nome dele, porque a gente às vezes tem que inventar coisas para poder dificultar talvez a entrada do céu, dificultar também o conhecimento sobre Deus, dificultar às vezes a facilidade do evangelho, que é tão simples e requer só a mudança de atitude, de comportamento, de caráter e alguns princípios. Então as pessoas têm que mudar para poder dificultar a entrada das pessoas no céu. E o que acontece? A gente analisando com a vinda de Jesus, todo mundo já estava acostumado com o mediador, com Deus, e já estava acostumado também com aquele que vai diante de Deus em favor dos homens. E também o povo se reunia a pedido do imperador, e essa reunião era chamada de Eclésia, entende? Júlio César morreu e César Augusto era um filho adotivo e assumiu o lugar do pai. Então eu entendia que veio ao mundo para reinar, e um reinado de paz, prosperidade e de mudanças, de triunfo. Daí, de repente, quando esses homens, esses deuses, né, os Césares, imperadores, eles queriam mostrar algum benefício, alguma conquista, algum feito, grande feito deles, eles reuniam o povo e reuniam através de uma convocação, e nessa convocação eles chamavam de Evangelion. É difícil, né? Não sei falar grego. Evangelion, que hoje a gente conhece como Evangelho, e que também sabemos que eram boas notícias. A gente quer dar boas notícias para vocês, queremos dar boas novas para vocês. E reuniu o povo, que reunido chamava também de Eclésia. Então você vai ver que para eles não era algo novo. Então eles já sabiam do Evangelho,
que era uma novidade, boa nova, boa notícia, e também sabiam da existência de um mediador entre eles e Deus. Até porque o próprio imperador educou o povo na base da marra, na base da violência, na obrigação, e o povo entendia que César era o Senhor. Daí vem o Rabino Jesus. E tem outro detalhe. Para eles, a maioria desses deuses veio ao mundo e ascendeu ao céu, subiu ao céu, ressuscitou. E o que acontece? Ou de repente vem um grupo de pessoas que o Rabino Jesus discipulou, cuidou, tratou e ajudou-as a mudar de comportamento, de atitude de vida, e de repente essa galera começa a usar o termo boas novas para se relacionar com outras pessoas. E detalhe, falar desse evangelho, boas novas, se reuniam igual ao povo romano em eclésia, só que daí a ideia de eclésia para essa nova galera, essa nova turma, seria uma comunidade de pessoas separadas, chamadas de dentro para fora. E você vai ver que tem algumas diferenças. Então, para essas pessoas, falar de evangelho não era novidade. Falar de um mediador entre Deus e os homens não era novidade. Falar de coisas novas, de boas notícias, não era novidade. E o que aconteceu? A diferença era que, em vez de ser subservientes, serem na marra, educados, discipulados, tratados, eles passaram a ser tratados através do serviço, do amor, da diaconia, do cuidado uns para com os outros, não à base da subserviência. Ninguém era maior do que ninguém. Claro, sempre tinha as pessoas mais mais maduras, né? Então, a ideia dos anciãos, a pessoa mais madura, mais sábia, ela cuidava dos outros. Então, daí essa comunidade começou a crescer, até porque o próprio Cristo, que morreu, ressuscitou, né, a mesma história que o povo romano já estava acostumado, ele mudou a humanidade. Mas eu gostaria de deixar esse detalhe. A diferença entre o evangelho que os imperadores, os Césares, os reis de Roma falavam, é porque esse evangelho, ele atravessa os séculos. Até hoje muda vidas, mudou a minha, muda a sua, e todo aquele que crê em Cristo como mediador entre Deus e os homens tem uma vida transformada. E você vai notar que hoje em dia tem os segmentos do evangelho, quando o Senhor Jesus fala, e este evangelho será pregado a toda criatura, né? A todo mundo, é porque este evangelho, o de Jesus Cristo, que vai muito diferente. Hoje a gente tem muitos evangelhos sendo pregados. Um evangelho que não requer renúncia, que não requer cruz. Tem gente até que fala que a cruz é um símbolo de maldição. É verdade. Mas a cruz, a maldição da cruz, e a própria Bíblia diz, o próprio Paulo, o apóstolo, fala que a loucura da cruz, ela nos gera vida, nos gera transformação. Então a gente vai notar que existem muitos evangelhos sendo pregados. Marcos, você está falando do evangelho, você tem o evangelho correto? Não, a Bíblia, inclusive, que a gente precisa compreender, a Bíblia, um livro vivo, que através do Espírito Santo nos ensina, a gente entende que a Bíblia mostra um evangelho totalmente diferente desse triunfalista, onde os imperadores, os donos, né, de impérios eclesiásticos, igrejas, pregam coisas diferentes do próprio Rei Jesus. Eles avassalam, eles são ricos e os membros não são. Eles pedem dinheiro, e a vida da gente, claro, a gente não pode viver sem dinheiro. Claro, muita gente sendo mudada, mas por conta do nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Por causa dele, que o evangelho que outras pessoas pregam, diferente do que está escrito na Bíblia, que Jesus falou, um evangelho de amor, um evangelho de liberdade, né? Porque as pessoas, elas não podem ser castradas, elas não podem ter um cinto de castidade espiritual, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas sim,
a palavra do Senhor, né, diz que conhecendo a verdade, Jesus é a verdade nos liberta para uma vida diferente, não para a libertinagem. E aí, conectando com algo que eu vivenciei esses dias, estou acometido de algo que preciso fazer alguns exames para poder saber o que eu tenho na realidade. Isso me deixou muito abatido, muito triste, sou humano, né? Então a pessoa falou, você não tem fé? Eu fico perplexo com vocês. Você fala de evangelho, você fala que é crente, mas você tem medo. É porque eu sou humano. E o evangelho ele me diz que há uma separação entre eu e Deus. A gente vive com os pés aqui na terra. Nós somos pessoas limitadas. E eu creio que quando tiver uma vida totalmente transformada, uma mente totalmente livre das questões desse mundo, eu já estou no céu. E era essa a mensagem que eu queria dizer. Eu não tenho problema em relação a ser humano, a ser uma pessoa simples e normal, sofrer todos os danos que essa vida me propicia. Mas eu tenho certeza que esses danos podem ser tratados, eu posso ser livre dele, de doença, livre de enfermidade, livre de opressão, livre de tantas coisas. Mesmo vivendo sobre opressão, mesmo na doença, vivendo em guerra, porque eu sei que o Evangelho, ele me gera a paz que excede todo entendimento, e que essa paz guarde seu coração e o meu, o nosso, em nome de Jesus. Continuem apoiando nossa iniciativa, dessa forma você vai nos ajudar a continuar crescendo. Fique com Deus.